Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai subir um pouco mais no nosso esquema de estruturação básica do organismo humano, certo? Mas de que forma? Bem, a gente já viu sobre as células, a gente já estudou os tecidos que estão presentes no corpo humano e agora a gente vai começar a estudar os sistemas presentes no nosso corpo. Bem, o corpo humano, ele apresenta vários sistemas. Nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema circulatório, respiratório, sistema excretor. Nós temos também o sistema nervoso, o sistema endócrino. Todos esses são sistemas que estão presentes no nosso corpo. Para iniciar o estudo dos sistemas, hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é sistema locomotor. Vamos para a aula. Quando a gente fala do sistema locomotor, nós estamos falando de um sistema que é responsável pela movimentação do nosso corpo, que está relacionada a essa locomoção do nosso corpo, das partes do nosso corpo. E aí, para a gente se locomover, a gente precisa entender que nós necessitamos da ação conjunta de várias carinhas muito importantes. Ou seja, a gente precisa que o músculo age em conjunto com os ossos, que age em conjunto com as articulações e com o nosso sistema nervoso. A gente só consegue ter esses movimentos corporais devido à ação conjunta do músculo com os ossos, com as articulações e com o sistema nervoso. Mas aí vem a pergunta, de que forma os músculos, os ossos, as articulações e o sistema nervoso se relacionam para que a gente consiga ter esses movimentos corporais? Vamos entender. Começando aí pelo esqueleto. O esqueleto humano, ele é constituído pelos ossos, certo? E estima-se que em média a gente tenha cerca de 206 ossos diferentes no nosso corpo, tá? E qual é a função desse esqueleto? O esqueleto, ele é responsável pela sustentação dos músculos, e tá aí uma primeira relação. Ele vai ser responsável pela sustentação dos músculos e também pela proteção de órgãos vitais, como o coração, os pulmões. Sabendo disso, nós podemos dividir o esqueleto humano em dois, que vai ser de acordo com a sua funcionalidade. Nós podemos dividir ele em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Qual é a funcionalidade de cada um desses esqueletos? Vamos entender observando a seguinte imagem. Nessa imagem é uma representação esquemática do esqueleto humano, certo? Em laranja, vocês podem observar o esqueleto axial. O esqueleto axial, ele vai ser formado pelos ossos que protegem os órgãos vitais. Você tem a região do crânio, tem aqui da caixa torácica, que vai proteger os pulmões, o coração, e você tem aqui a coluna vertebral, que vai proteger a medula espinhal, tá bem? E o outro esqueleto que a gente vai ter é o esqueleto apendicular, que são essas regiões que estão em branco, aqui, que são a parte das pernas, dos braços, do quadril, do ombro, né, que é aqui a cintura escapular. Então, esses ossos, aí eles vão formar o que a gente chama de esqueleto apendicular. Uma outra função do esqueleto é que ele também atua no armazenamento de cálcio e de fósforo no nosso corpo. Uma outra informação que eu quero trazer para vocês sobre o esqueleto é que existe diferença entre o esqueleto masculino e o esqueleto feminino. Quais são essas diferenças? Vamos entender observando a seguinte imagem. Nessa imagem mostra o esqueleto de um homem e de uma mulher, certo? E o que eu quero que vocês observem é a cintura pélvica da mulher. Ela é muito mais alargada do que a do homem. Por quê? Porque é uma forma de permitir a passagem de um bebê durante um parto, né? Enquanto o tórax e os ombros do esqueleto masculino, no caso dos homens, eles são relativamente maiores. Sabendo disso, vocês me perguntam, mas por que existe essas diferenças entre o esqueleto feminino e o esqueleto masculino? Essas diferenças, elas vão ser desencadeadas pela questão da ação dos hormônios
durante a formação dos ossos desse homem e dessa mulher, entendeu? Durante a adolescência desses indivíduos, ou seja, tem a ver com a ação dos hormônios na formação dos ossos durante a adolescência de cada um desses indivíduos. Seguindo no estudo do nosso esqueleto, eu preciso agora falar para vocês sobre os ossos. Os ossos, eles são estruturas rígidas nos quais os músculos eles vão se fixar e aí isso vai promover a sustentação do nosso corpo. Como eu já tinha dito para vocês, os ossos eles vão formar o esqueleto, certo? E os músculos eles vão se fixar a esses ossos. E isso vai fazer com que esse osso ele sirva de alavanca, né? Ele potencialize o movimento que está sendo exercido pelos músculos. Imagine que aqui é um osso e aqui é um músculo. Então, o movimento que está sendo feito por esse músculo, ele vai ser potencializado por esse osso no qual ele está sendo fixado. Por isso que a gente fala que o osso ele vai servir de alavanca para o movimento dos músculos, porque ele vai potencializar esse movimento, né? Vai gerar esse movimento junto com os músculos. E isso vai fazer com que a gente tenha aí essa movimentação corporal. Uma outra funcionalidade dos ossos, que eu já até comentei no início da aula, é que eles participam da produção de células do sangue, pois alguns ossos eles vão apresentar uma medula chamada de medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, ela vai estar relacionada à produção de células do sangue. Quando a gente nasce, o número de ossos do nosso corpo que apresenta essa medula óssea vermelha é muito maior. Só que com o passar dos anos, que a gente vai se tornando adulto e vai crescendo, esses ossos que apresentam essa medula óssea vermelha vão sendo substituídos por uma medula chamada de medula óssea amarela, que é uma medula que está relacionada ao armazenamento de gordura no nosso corpo. Então a gente tem uma diminuição dessa medula óssea vermelha que está relacionada à produção de células do sangue. Por isso, essa medula óssea vermelha, ela não vai ser encontrada em todos os ossos do nosso corpo, porque a gente tem essa diminuição ao longo dos anos, de acordo com o nosso desenvolvimento, né? A gente pode encontrar essa medula óssea vermelha em ossos da costela, das vértebras, da pelve, do crânio. Então, são exemplos de locais onde esses ossos que possuem essa medula óssea vermelha podem ser encontrados. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é a estrutura de um osso do corpo humano. Percebam que essa parte mais externa do osso ela parece ser mais rígida, né? A rigidez dos ossos ela vai ser garantida pela presença de alguns minerais, como o cálcio, o fósforo. E essa parte mais interna do osso, ela vai ser mais esponjosa, mais porosa, certo? Os ossos também, eles vão poder apresentar vasos sanguíneos, por onde a gente vai ter a circulação aí do nosso sangue e dentro disso a gente tem o transporte de substâncias que são essenciais para o nosso corpo. Agora que eu já mostrei a estrutura interna de um osso do corpo humano, eu quero falar para vocês sobre uma doença chamada de osteoporose. Quem é essa doença? Bom, a osteoporose ela é uma doença que está relacionada à descalcificação dos ossos, né? Está relacionada aos ossos. Eu aposto, creio, que vocês já ouviram falar sobre essa doença na casa de vocês. Os pais de vocês com certeza conhecem pessoas que têm osteoporose. Essa doença ela ocorre devido à falta de cálcio nos ossos desse indivíduo que apresenta essa doença, certo? Então, os ossos desse indivíduo, ele vai ser um osso mais poroso, justamente por conta da falta de cálcio. E essa porosidade acaba deixando o osso do corpo desse indivíduo mais frágil, né? Sendo que eu falei para vocês que os ossos eles são resistentes, mas isso é devido aos seus componentes e um deles é o cálcio. O cálcio ele dá essa sustentação e quando existe essa descalcificação, ou seja, essa falta de cálcio nos ossos do indivíduo, ele vai ter um osso que vai se tornar mais poroso e aí ele se torna mais frágil, que aí causa essa doença que a gente chama de osteoporose. Essa doença ela é muito comum em idosos, mas também pode ocorrer em jovens sedentários
que não têm hábitos alimentares saudáveis, ou seja, jovens que não praticam nenhum tipo de exercício físico e também não se alimentam tão bem. Se você se alimenta de industrializados como refrigerante, biscoito, batata frita, pastel, hambúrguer, não tem como você ter uma alimentação saudável comendo esse tipo de alimentos. Então, a possibilidade de você apresentar essa e outras doenças que estão relacionadas ao fato de não praticar exercícios físicos e não ter uma alimentação saudável é muito maior. Por isso que é muito importante sempre você buscar fazer atividades físicas e vocês buscarem se alimentar de forma adequada, comer fruta, legumes, verduras. E isso vai prevenir vocês de apresentarem essas e muitas outras doenças que estão relacionadas a isso, como obesidade, como diabetes, que são doenças bem frequentes em pessoas que não praticam atividades físicas, não se alimentam bem. E é importante pontuar também que a osteoporose ela é uma doença gradual, ou seja, não é algo que vai acontecer aqui, hoje, agora. Ela vai acontecer com o tempo, ela vai se desenvolvendo com o tempo e aí seus ossos vão cada vez se tornando mais frágeis. E chega um período em que você vai sentir sintomas dessa doença muito mais acentuada, que é a fragilidade nesses ossos. E por último, eu quero falar para vocês das articulações. As articulações é quem promove a movimentação do esqueleto humano. E quando a gente fala dessas articulações presentes no corpo humano, nós podemos classificar elas em 3 tipos. Nós temos as articulações imóveis, que são articulações que não apresentam nenhum tipo de movimento, como as articulações do nosso crânio, por exemplo. Nós temos as articulações semimóveis, que são articulações que ela tem um movimento limitado. Um exemplo são as articulações da nossa coluna, da coluna vertebral, né? Elas são articulações semimóveis, que ela tem um movimento mais um pouquinho mais do que as articulações móveis, por isso que a gente fala que é um movimento limitado, um movimento menor. E nós temos as articulações móveis, que são articulações, por exemplo, que estão presentes aqui no nosso joelho, certo? São articulações que apresentam bastante movimento. Então, de acordo com o grau de movimentação das articulações, a gente vai conseguir classificar elas em imóveis, semimóveis e móveis, tá bem? Uma outra informação sobre as articulações é que elas se mantêm unidas umas às outras devido ao que a gente chama de ligamento. Então, os ligamentos aqui unem uma articulação a uma outra articulação. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal,